Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos discutir um assunto bastante interessante. Eu gostaria de começar esse assunto com a seguinte reflexão. Hoje no Brasil, nós somos cerca de 200 milhões de habitantes. Dentro dessa população, há uma parte dela que pode votar, por exemplo, nas eleições para presidente da República. E dentro desses 200 milhões de habitantes, em torno de 143 milhões de habitantes são aqueles que estão aptos a votar para presidente da República. Sempre próximo às eleições, é feita uma encomenda sobre como vai rumar a eleição. O que eu quero dizer com isso? Antes mesmo das eleições acontecerem, alguns estatutos, alguns institutos conseguem prever como que deve rumar essa eleição. Eles mostram lá, o candidato A deve ter cerca de 30% dos votos válidos. O candidato B, cerca de 15%, e assim sucessivamente. Esse é um exemplo. Repara, quando você encomenda uma pesquisa como essa, você não espera que a pessoa que vai fazer essa pesquisa entreviste cada um dos 143 milhões de habitantes do Brasil. Essa pesquisa é feita por um grupo bem menor, mas com esse grupo menor, essa pesquisa ainda assim tem relevância, ela tem significado. Que ramo da matemática, ou seja, o que é responsável por fazer essa pesquisa de forma clara, de forma coerente e validar esses resultados? Bom, o que nós vamos falar hoje é de estatística. Então vamos pensar o que é estatística. Estatística, na verdade, é uma metodologia que serve para obtenção, organização e análise de dados. Então quando você faz uma pesquisa, você vai lá primeiro, coleta alguns dados, depois você faz uma análise. E que tipo de análise você pode fazer? Se for uma pesquisa presidencial, é, por exemplo, somente na intenção de votos. Mas suponha que você quer fazer uma pesquisa sobre despoluição numa cidade. Então você quer perguntar, olha, que parte da cidade você julga que está mais poluída? Ou qual a sua prioridade para despoluir? Pode ser uma pergunta muito simples. Qual a sua idade? Bom, isso tudo a gente vai tratar da seguinte maneira. As pessoas de um determinado grupo, elas podem ser analisadas por diversas características. Muitas características vão servir para analisar essas pessoas do grupo. Essas características nós vamos chamar de variáveis. Vão ser as variáveis da nossa pesquisa. E nós vamos definir agora o que podem ser essas variáveis. Me acompanha que você vai ver um pouquinho melhor o que a gente está falando. Bom, quando você faz essa pesquisa, você vai lá fazer uma série de perguntas e vai procurar características nessa população. Essas características nós chamamos de variáveis. Nós vamos dividir essas variáveis, a princípio, de duas maneiras. Variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. Eu vou pegar exemplo aqui de variáveis qualitativas. Antes disso, eu abro em dois casos. Uma qualitativa nominal, que é, por exemplo, sexo, cor do cabelo dos eleitores, e variáveis qualitativas ordinais, que, por exemplo, o grau de instrução, a classe social que a pessoa vive. Isso tudo é estabelecido através de parâmetros. Também temos variáveis quantitativas. O que são as variáveis quantitativas? Ora, são variáveis que trabalham com a quantidade. Então, vamos definir também, abrir em dois aspectos, contínua e discreta. Depois a gente vai amarrar melhor o que significa ser uma variável contínua e uma variável discreta. Mas, por exemplo, uma variável contínua, massa, altura, a idade. Uma variável discreta, número de filhos, quantidade de televisores. Olha, vamos pensar assim.
Faz sentido eu falar para você que a minha massa é de 85,630 quilogramas. Isso faz sentido. Mas não faz nenhum sentido falar para você que a quantidade de televisores na minha casa é de 2,37. A gente vai amarrar melhor sobre isso. Vamos lá, próximo quadro a gente vai ver um pouquinho melhor. Bom, vamos tentar diferenciar melhor o que é essa variável contínua da variável discreta. Vamos assumir aqui dois exemplos. Um exemplo para variável contínua, um outro exemplo para variável discreta. O exemplo para variável contínua, é interessante você pensar um volume de água numa piscina. Suponha que você inicia o enchimento de uma piscina, e essa piscina tem lá uma quantidade que é 70 litros de água, por exemplo. E você enche essa piscina com uma mangueira. Uma mangueira está lá enchendo essa piscina com água, e eu vou encher essa piscina, por exemplo, de 70 litros até 80 litros. Como eu estou enchendo essa piscina com uma mangueira, quando eu saio de 70 e chego no 80, eu passo por todos os números que estão compreendidos entre 70 e 80. Um outro exemplo, voltando para como a gente exibiu lá na variável contínua, é uma pessoa ganhando massa. Uma pessoa ganhando massa, ela pode aumentar a sua massa de forma contínua. A pessoa que tem 70 quilos e quer chegar a 80, ela pode ter esse crescimento aí da massa de forma contínua. Diferente vai ser quando você faz uma análise de uma quantidade de filhos. Se eu tenho um plano familiar e desejo aumentar a minha quantidade de filhos de 0 para 4, eu não consigo passar, por exemplo, em 1/4 de filho. Eu não consigo passar, por exemplo, em 5/2 de filho. Eu preciso fazer o seguinte, ó. Hoje eu tenho 0. Depois eu vou para 1. Depois eu vou para 2. Posso até dar um salto assim de 2 para 4, vai que eu tenho gêmeos. Por exemplo, não vamos associar a variável discreta somente ao conjunto dos números naturais. Eu podia pensar assim, eu estou no supermercado e estou fazendo uma pesquisa com as pessoas que lá estão sobre compra de pacote de café, que é vendido em pacote de meio quilo. Então, eu estou verificando lá a massa. Então, veja a massa de café, meio. Meio significa que o cara comprou um pacote, meio quilograma. Se o cara comprou 2 pacotes, 1. Se o cara comprou 3 pacotes, 1,5. Mas, como o café está vendido em embalagens de meio quilo, eu estou fazendo uma análise com uma variável discreta. O que a gente vai fazer agora? Já que eu falei na pesquisa do supermercado, eu vou, por exemplo, apresentar um tipo de coleta de dados e falar, por exemplo, na frequência. Me acompanha que a gente vai discutir um pouquinho sobre o que é essa coisa de frequência numa coleta lá de dados. Bom, o que eu proponho aqui? Eu proponho uma tabela e aqui na coluna da esquerda eu tenho a quantidade de observações, na coluna da direita o número da face voltada para cima. Do que eu estou falando? Eu estou falando do lançamento de um dado de 6 faces. Aquele dado comum que você tem em casa, que você usa para muitas coisas. Então, um dado de 6 faces, e eu faço esses lançamentos. Então, o que está sendo dito aqui? Que a face 1, ela aparece nesses meus lançamentos 2 vezes. A face com o número 2 aparece 3 vezes. A face com o número 3, uma única vez. A face com o número 4, uma única vez. A face com o número 5, uma única vez. E a face com o número 6, 2 vezes. Ora, o que eu estou fazendo? Se eu quiser saber quantos lançamentos eu fiz, basta somar essa quantidade de observações. Então, vamos lá. 2 com 3, 5, 6, 7, 8, 10. Foram 10 lançamentos. O que significa esse 2 aqui? Significa a frequência absoluta desse número, do número 1. Significa que, nesse meu conjunto de 10 lançamentos, o número 1 aparece 2 vezes. A frequência absoluta do número 2 é 3. Por quê? Nesse meu conjunto de 10 lançamentos, 3 números serão 2. E o que é a frequência relativa? A frequência relativa é mais uma maneira de apresentar aquilo que nós já estudamos.
porcentagem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a frequência absoluta, que eu chamei aqui de FA, só para ficar fácil, e vou dividir pelo número de observações. Então, vou pegar um exemplo. Qual é a frequência relativa desse número 2? Ou seja, eu estou vendo aqui o número que aparece para cima. Então, o número 2, ele aparece 3 vezes. Em quantas observações? 10. Isso significa que a frequência relativa dele é 0,3 ou ainda 30%. Bom, vamos falar sobre isso nos nossos próximos vídeos. Um abraço, até a próxima.